O número 5 sempre se apresentou como uma chave simbólica atravessando culturas, religiões e ordens iniciáticas, emergindo como um ponto de transição entre mundos, um marco que separa o que é meramente humano do que começa a se aproximar do divino. A presença desse número e da sua tríplice expressão, como o conhecido 555, não é um acaso matemático, nem uma coincidência folclórica. Ele se repete porque descreve um movimento da consciência, algo que aparece tanto nos estudos esotéricos quanto nas antigas escrituras e nos rituais guardados pelas tradições mais reservadas. Esse movimento expressa o impulso de libertação, ruptura e expansão interior. Quando estudamos esse número dentro das ordens iniciáticas ocidentais e orientais, percebemos que ele aponta para a mesma essência, o despertar da consciência individual contra a força que tenta aprisionar o ser humano em ilusões, distrações e padrões que o mantém preso a um estado de dormência. Nas tradições Rosacruzes, o 5 aparece como o ponto onde o espírito desce à matéria para começar sua jornada de purificação. O pentagrama é visto como a imagem do ser humano completo, com o ápice elevado representando a consciência direcionada ao alto. Dentro dessa tradição, esse número marca a vitória do espírito sobre os impulsos inferiores, uma vitória que não é definitiva, mas que inaugura um caminho de vigilância, lapidação interna e constante alinhamento moral. O 5 não é um símbolo de conquista externa, mas de domínio interior. Ele representa o momento em que o indivíduo começa a caminhar com autonomia, guiado não pela voz do mundo, mas pelo sopro silencioso da sua própria alma. Quando multiplicado, como no caso do 555, surge a ênfase no renascimento interno, a repetição que amplifica o chamado para abandonar aquilo que atrasa a evolução e abraçar uma vida que se aproxime mais da verdade do ser. Na maçonaria, esse número simboliza o estágio intermediário do processo de formação do iniciado. Ele representa o equilíbrio entre as 4 direções materiais e o ponto central que transcende a matéria. O ponto que revela o poder da vontade. Os maçons enxergam no 5 o símbolo da estrela flamejante, que resume o ideal do homem iluminado, aquele que acende sua própria luz e já não depende da aprovação do mundo. Assim como no pentagrama rosacruciano, a maçonaria usa esse número para indicar que a verdadeira libertação começa quando o indivíduo deixa de ser conduzido por forças externas e passa a caminhar pelo impulso interior. O 5 se torna, assim, um símbolo de autonomia espiritual e sua tripla manifestação aprofunda o chamado para romper os velhos condicionamentos, abandonar crenças limitantes e reconhecer que o caminho de ascensão é uma obra construída a partir de dentro. Nas tradições iluministas antigas, anteriores aos equívocos modernos sobre o termo, o 5 era entendido como o número da transmutação. Ele representava o domínio sobre os elementos e o despertar da mente. Era o número que marcava o surgimento de um novo ser humano, capaz de enxergar além da aparência das coisas e de não se deixar
manipular pelos poderes externos. Sua repetição, como no 555, significava um alinhamento entre corpo, mente e espírito. A tríplice força que conduz ao rompimento com a ignorância e com a prisão psíquica construída por estruturas sociais, religiosas e políticas que se aproveitavam da desinformação e do medo. Era um chamado para a liberdade integral. No hinduísmo, esse número está presente nos 5 elementos que constituem a existência material e sutil. A tradição descreve a matéria como composta por terra, água, fogo, ar e éter. A consciência que desperta o faz reconhecendo que sua natureza é muito mais ampla do que esses elementos e que eles são apenas veículos temporários para uma alma eterna. O número 5 marca o ponto onde o indivíduo percebe que sua verdadeira identidade está além dos condicionamentos e limitações. Quando aparece repetido, ele indica o rompimento com a roda do condicionamento mental, uma espécie de ruptura com o ciclo que mantém a pessoa presa aos desejos, aos medos e às ilusões. É o convite para reconhecer a presença do espírito que observa por trás da mente. No budismo, o número 5 guarda relação com os agregados que formam o indivíduo e também com os venenos que o desviam do caminho da iluminação. A presença desse número representa a compreensão profunda de que o ser humano é uma combinação mutável e impermanente de processos físicos e mentais. A repetição desse número serve como lembrete de que a libertação não acontece por acaso, mas por meio da vigilância constante sobre esses processos. Despertar, nesse contexto, é perceber que há algo além da identidade construída pela mente, algo que observa e que pode se libertar das ilusões que geram sofrimento. Assim, o 555 pode ser interpretado como um chamado triplo para abandonar o apego, a ignorância e o desejo compulsivo, forças que mantêm a consciência confinada no estado inferior. No xamanismo, esse número está associado às 5 direções que guiam o guerreiro espiritual. As 4 direções cardeais e o centro representam não apenas orientação geográfica, mas também orientação interna. Os xamãs entendem os 5 como o ponto de equilíbrio, onde o espírito encontra seu eixo, onde o indivíduo rompe o véu da ilusão e atravessa para um estado ampliado de percepção. A repetição intensifica esse chamado, indicando que o momento é de transição e que a natureza, os ancestrais e as forças espirituais estão cooperando para abrir um portal de transformação. Quando esse número surge no caminho de alguém, é como se a própria realidade estivesse lembrando que há muito mais além das limitações da sociedade moderna, que existe um mundo invisível que sustenta tudo e que o ser humano foi feito para caminhar em harmonia com ele. No cristianismo, apesar da pouca ênfase simbólica explícita no número 5, encontramos sua presença nos milagres e na tradição espiritual. Ele aparece na multiplicação dos pães, na formação do pentagrama cristão e na mensagem de que a graça se manifesta quando a matéria se rende ao espírito. Alguns místicos cristãos interpretam esse número como o símbolo das 5 chagas e, portanto, como um convite para aceitar
a transformação interior através do sofrimento consciente, não como dor destrutiva, mas como processo de renascimento. É o número que leva do humano ao divino, do ego ao espírito. Sua repetição intensifica essa passagem, indicando que o momento de renascer espiritualmente está próximo. Quando reunimos todas essas tradições, percebemos que o número 5 e sua tripla expressão sempre representa uma ruptura com o estado de dormência, um movimento de despertar que atravessa culturas e épocas. Ele é o símbolo da emancipação interior, o chamado para que o indivíduo perceba que há uma inteligência muito maior operando dentro de si e que ela não pode ser destruída pelas forças externas que tentam manter o ser humano preso a estados inferiores de consciência. O 555 surge como um sinal de que o ciclo de estagnação chegou ao fim e que uma nova etapa está se abrindo. Ele fala sobre libertação das correntes invisíveis que aprisionam a mente, sobre o rompimento com a matriz de condicionamentos alimentada por cenas de violência, comparações sociais, padrões de consumo, ilusões e distrações que enfraquecem a energia vital e sufocam a alma. Vivemos uma era em que essas forças eles se manifestam de forma direta, através de telas que competem pela nossa atenção e exaurem nosso foco natural. Elas nos mantêm comparando nossas vidas com vidas artificiais, consumindo notícias moldadas para gerar medo, raiva, ansiedade e submissão emocional. O número 5 e sua tríplice manifestação surgem como uma espécie de lembrete cósmico de que cada ser humano possui uma centelha interior que não pode ser aprisionada por narrativas externas. Esse número nos lembra que a consciência é maior do que qualquer estrutura criada para limitá-la. Ele lembra que cada indivíduo carrega dentro de si a possibilidade de romper com a manipulação moderna, de expandir seu entendimento e de assumir o controle sobre sua própria vibração. O 555 aparece como uma porta aberta, uma convocação para despertar, para reconectar-se com a natureza real do ser e para recusar a passividade diante das forças que tentam moldar nossa mente. Que este conteúdo possa tocar quem precisa e abrir caminhos onde antes havia apenas confusão. E se essa mensagem fez sentido para você, te convido a se inscrever no canal e compartilhar com outras pessoas que também buscam enxergar além das ilusões da modernidade e reconectar-se com a verdade da própria consciência.